Bom, vamos aqui ao conto número 5 do livro Papéis Avulsos do Machado de Assis, o livro de contos do Machado de Assis, solicitado pela URGS. E aqui no conto número 5 se chama Dona Benedita, um retrato. Ou seja, o conto vai acabar construindo o significado de uma palavra que aparece no final, que é a questão da veleidade, que é a questão da volubilidade, a inconstância da protagonista, que como a gente vê é a Dona Benedita, né? E a gente vai ver essa inconstância dela a partir da análise psicológica dela, e que vai vir revelada nas últimas palavras do conto. Então, atentar para esse retrato que vai ser esmiuçado, digamos aqui, dentro dessa análise psicológica, de uma mulher, que é a Dona Benedita, esse retrato de uma mulher inconstante. Guardem aí, uma mulher inconstante, certo? O conto é um pouquinho mais longo, é dividido em capítulos, e no capítulo 1 diz o seguinte: a coisa mais árdua, mais difícil do mundo, depois do ofício de governar, seria dizer a exata idade de Dona Benedita. Por quê? Porque alguns oscilam, uns dizem que ela tem 40 anos, outros 45, outros 30 e tanto. Um corretor de fundos descia aos 29, mas esta opinião, eivada de intenções ocultas, carecia daquele cunho de sinceridade que todos gostamos de achar nos conceitos humanos. Ou seja, aqui já a ironia machadiana, né, apontando que se esse cara desceu tanto assim na idade dela, aos 29, é que talvez esteja interessado na Dona Benedita, né? Bom, mas o que diz o texto? Dona Benedita foi sempre um padrão de bons costumes. Tanto que ela fica indignada, né, com a opinião desse corretor que deu para ela só 29 anos, né? Por quê? Porque é uma mulher que aparenta ser séria, ainda graciosa, mas séria, né? Dona Benedita, na verdade, fez 42 anos no domingo 19 de setembro de 1869. Ou seja, no aniversário dela, né, o texto para um pouco para traçar algumas linhas, né, sobre essa mulher, sobre a Dona Benedita, a idade, até porque o retrato que vai ser pintado no conto, o esboço de ser humano retratado aqui é exatamente essa mulher chamada Dona Benedita. Então a gente vai construir o perfil psicológico de Dona Benedita. E ela se apresenta no conto como uma mulher amadurecida na idade, mas cheia de indecisões, cheia de incertezas, cheia de inconstância, certo? Bom, nesse jantar aí, no aniversário dela, tem umas 25 pessoas reunidas. É cedo ainda, às 6 da tarde, outra época, sem eletricidade, a gente sabe como é que são os costumes, né? E os filhos da Dona Benedita também estão ali. Mas a moça Eulália, contando 18 anos, parecia ter 21. Tal é a severidade dos modos e das feições. Bom, então aqui já cai um pouquinho para a filha, né? A filha se chama Eulália. E diz mais: a alegria dos convivas, dos convidados, a excelência do jantar, certas negociações matrimoniais incumbidas ao cônego roxo, aqui presente, das quais se falará mais abaixo, as boas qualidades da dona da casa, tudo isso dá à festa um caráter íntimo e feliz. Ou seja, então a gente vê ali transbordando felicidade, certo? É mais íntimo, são pessoas mais próximas aqui. O cônego, inclusive, está negociando o casamento ali, né? Enfim, sendo o cupido, digamos, né? Então, nesse jantar tem vários assuntos, é um jantar íntimo. Dona Benedita fala como as suas visitas, mas não fala para todas, senão para uma que está sentada ao pé dela. Então, na verdade, Dona Benedita está colocando todos os olhares numa senhora simpática, que é gorda, como diz o texto, né, que é a Dona Maria dos Anjos. E ela é mãe de um bacharel, de um advogado de 22 anos, que é o Leandrinho. E a Dona Benedita está toda carinho com essa Dona Maria dos Anjos, é toda querida com ela. Enfim, ela está encantada de conhecer a Dona Maria dos Anjos. E aí tornavam as finezas, os encarecimentos, os risos, as ofertas, mais isso, mais aquilo. Um projeto de passeio, outro de teatro e promessas de muitas visitas, tudo com tamanha expansão e calor que a outra palpitava de alegria e reconhecimento. Reparem, né, que aqui pinta para a Dona Benedita uma grande amizade, que é a Dona Maria dos Anjos. E o Leandrinho, que é o filho dessa Dona Maria dos Anjos, vai começar os brindes ali. E aí ele pega e quer agradar, digamos, a casa, né, enfim, a casa da Dona Benedita, e diz: ó, vamos todo mundo brindar aqui, né, ao desembargador Proença, que é o marido da Dona Benedita, que não está ali, está ausente, né? Olha o que ele diz: bebamos alguém que está longe, muito longe no espaço, mas perto, muito perto no coração de sua digna esposa. Bebamos ao ilustre desembargador Proença. Só que qual é o detalhe? Muitos não brindaram.
Por quê? Porque vem a Dona Benedita com o rosto triste por causa disso, né? Enfim, bebeu-se, mas sem estrépito, ao que parece, para não avivar a dor de Dona Benedita. Bom, a gente vai começar a saber por que essa dor aí, né? Porque o marido está ausente, na verdade ela começa a chorar, Dona Benedita, e se ausenta da sala. Dona Maria dos Anjos acompanhou-a. Sucedeu um silêncio mortal entre os convivas. Eulália, a filha de Dona Benedita, pediu a todos que continuassem, que a mãe voltava já. Mamãe é muito sensível, disse ela, e a ideia de que papai está longe de nós... Bom, aí o Leandrinho, né, ele vai ali, desculpa, Eulália, não sabia que ao fazer um brinde ao teu pai poderia causar uma emoção tão grande para tua mãe, né? Enfim, aí chega um cara da casa também, diz assim pro Leandrinho, né, que a Dona Benedita não podia ouvir falar do marido, que ela fica triste, ela começa a chorar, né? E o cônego, acudiu o Leandrinho, disse-me que ele foi para o Pará há uns 2 anos. 2 anos e meio, foi nomeado desembargador pelo Ministério Zacarias. Ele queria a relação de São Paulo, ou da Bahia, mas não pôde ser e aceitou a do Pará. Não voltou mais? Não voltou. Dona Benedita naturalmente tem medo de embarcar. Então aqui há um certo exagero, né, de referência a datas, a gabinetes ministeriais, aqui principalmente do segundo reinado, né, caso do gabinete Zacarias, que aparece no conto, que na realidade existiu, durou mais de 5 dias, na verdade, mas existiu. E o conto também parece, né, fazer essas referências aí ao momento histórico do Brasil, né, o fim da década de 60, em que o regime imperial começa a perder um pouco o controle, e aí falam para Dona Benedita, né, que era melhor ela ter ido lá, né, no Pará, enfim, ver o marido, do que ficar sofrendo ali, né. Conheço um homem muito distinto, ainda moço, forte, não terá mais de 45 anos, alto, barbado, bonito. Que há tempos disse-me que ele não teimava com a mulher, porque estava lá de amores com uma viúva. E aí começam a falar sobre o marido da Dona Benedita, o desembargador Proença, dizendo que é um cara muito distinto, moço, forte, não mais de 45 anos, alto, barbudo, bonito, e que talvez tenha até uma amante lá com uma viúva. Então olha só os rumores que andam rolando aqui, né? E claro, né, que contaram isso para a Dona Benedita, e a Dona Benedita ficou muito mal, começou a chorar e disse que ia se mandar lá para o Pará de qualquer jeito, né? E a pergunta, mas não foi? Não foi. Desfez a viagem daí a 3 dias. Bom, qual é a marca que a gente havia ver aqui da Dona Benedita, né? A inconstância. Ela decide, se empolga, mas daqui a pouco já murcha, digamos assim, né? Dona Benedita voltou nesse momento, pelo braço de Dona Maria dos Anjos. Então a Dona Benedita volta, né? Chorou um pouquinho e voltou. Trazia um sorriso envergonhado, pediu desculpa da interrupção e sentou-se com a recente amiga ao lado, agradecendo os cuidados que lhe deu, pegando-lhe outra vez na mão. Bom, daí o cônego quis mudar de assunto, aí começa a querer saber, qual é o melhor doce aqui, né? E um dos convivas, o Leandrinho, o autor do brinde, dizia com os olhos, não com a boca, e dizia-o de um modo astucioso que o melhor doce eram as faces de Eulália, um doce moreno, corado. Dito que a mãe dele interiormente aprovava e que a mãe dela não podia ver, tão entregue estava a contemplação da recente amiga. Um anjo, um verdadeiro anjo. Então a gente já vê aqui que o Leandrinho está afim, exatamente, o Leandrinho é filho da Maria dos Anjos e está afim da Eulália, que é a filha da Dona Benedita. Aí no capítulo 2, Dona Benedita levantou-se no dia seguinte com a ideia de escrever uma carta ao marido. Por quê, né? Porque sentiu saudades, os boatos, aquela coisa toda, chorou pelo marido, né? Uma longa carta em que lhe narrasse a festa da véspera, nomeasse os convivas e os pratos, descrevesse a recepção noturna e, principalmente, desse notícia das novas relações com Dona Maria dos Anjos, que ela acha que agora que é a melhor amiga do mundo. Bom, ela pensa em fazer a carta e aí um escravo vai levar no correio, tá chovendo, tá ventando. Magnífico dia para não sair e, portanto, escrever uma carta, 2 cartas, todas as cartas de uma esposa ao marido ausente. Ninguém viria tentá-la. Ninguém vai incomodar ela, na verdade, né? Convido a leitora a observar-lhe as feições. Vê que não lhe dou Vênus, também não lhe dou Medusa. Reparem aqui a questão, né, de tentar fazer esse retrato mesmo da Dona Benedita, e é pela observação das atitudes dela
que esse narrador em terceira pessoa vai fazer nesse retrato. Esse narrador que tenta se aproximar do leitor, convida a leitora, bem coisa do Machado, né? Essa questão do narrador que, mesmo em primeira ou em terceira pessoa, se aproxima do leitor, certo? E aqui o narrador em terceira. E aí a Dona Benedita, ela meio que se abaixa para pegar uma agulha que caiu, ela já vê a ponta da chinela dela que está ruída de barata. Outra raiva de Dona Benedita, porque a chinela era muito galante e fora lhe dada por uma amiga do ano passado. Um anjo, um verdadeiro anjo. Reparem que é uma amiga do ano passado, que ela usa basicamente, né, as mesmas ideias, né, um anjo, um verdadeiro anjo. Bom, ela volta para a carta, escreveu com efeito a data e meu ingrato marido. Enfim, mal traçar estas linhas, continua escrevendo. Você lembrou-se ontem de mim? Quando Eulália lhe bateu a porta bradando. Mamãe, mamãe, são horas de almoçar. Bom, o que acontece então? Ela está escrevendo a carta e o que diz o narrador em terceira pessoa? Reparem, deixemos-las, mãe e filha, almoçar à vontade. Então reparem a questão do narrador, né, que vai mantendo essa espécie de diálogo com o leitor, trazendo para perto a questão da Dona Benedita, até para não perder, porque é um conto mais longo, tem que ter essa proximidade com o leitor. Mãe, filha e filho almoçaram. Deixemos o filho, que não nos importa, um pirralho de 12 anos, que parece ter 8, tão mofino infantil é ele. Então reparem que aqui o retrato está sendo traçado da Dona Benedita, depois a gente vai ver um comparativo com a filha Eulália, mas o menino não importa. Bom, aí o narrador vai dizer que a Eulália, sim, essa interessa, né? E quando a Dona Benedita, a mãe, falou na Maria dos Anjos, na nova amizade, no Leandrinho, filho, a Eulália fica séria. E é claro que a Dona Benedita percebeu a mãe, né? E aí levou a filha para uma sala, né? Dona Benedita disse à filha que fosse estudar piano, porque ela ia acabar a carta. E aí a Eulália, ela vai até a janela e ela vai murmurar isso aqui, ó. Isto acaba, murmurou ela, vindo para dentro. Isto acaba o quê? O que ela quer que acabe, digamos, né? E aí a Dona Maria dos Anjos resolve visitar a Dona Benedita, tipo, no dia seguinte. E a Dona Benedita fica feliz, né? A minha amiga, enfim, já está aí, né? E a Dona Benedita se veste às pressas. Ainda ela diz, né? Pô, com este tempo, né? Chuva, vento, né? Exclamou. Isto é que é querer bem a gente, né? Então ela fica toda feliz, a Dona Benedita. Vieram os cumprimentos de estilo, as palavrinhas doces, os afagos da véspera. Dona Benedita não se fartava de dizer que a visita naquele dia era uma grande fineza, uma prova de verdadeira amizade, mas queria outra. Acrescentou daí um instante, que Dona Maria dos Anjos ficasse para jantar. E aí a Dona Maria diz que não pode, né, naquele dia e tudo mais, mas em outro, claro, ela promete, vem jantar e tudo mais, né? Estava agora mesmo escrevendo seu nome, continuou Dona Benedita. Sim, estou escrevendo a meu marido e falo da senhora, minha nova amizade, aquela coisa toda, né? Então ela fala bem da amiga. E a Eulália está ali só olhando. E aí a Maria dos Anjos fica um pouco e tal, e depois vai saindo. Mas a mãe do Leandrinho estava tão contente. Dona Benedita enchia-lhe o coração. Achava nela todas as qualidades que melhor se ajustavam à sua alma e aos seus costumes. Ternura, confiança, entusiasmo, simplicidade, uma familiaridade cordial e pronta. Bom, aí a Dona Maria dos Anjos beijou com muita ternura a amiga, Dona Benedita. Depois abraçou e beijou também a Eulália, mas a efusão era muito menor de parte a parte. Então a gente já vê que aqui a Eulália não está muito na pilha, né, de ficar com o Leandrinho. E reparem que as duas visitas antes, com essa Dona Maria, são calorosas, né? Enfim, e aí o texto agora vai começar a explicar, enfim, né, que a Eulália não gosta desse Leandrinho, que é a filha da Dona Maria dos Anjos, e a Dona Benedita, quando a amiga vai, ela corre para terminar a carta, e ela diz que vai ter que sintetizar, não relatou o jantar, foi resumindo tudo, né? O cônego roxo, ela está falando para o marido na carta, o cônego roxo falou-me em casar Eulália com o filho de Dona Maria dos Anjos, o Leandrinho. É um moço formado em Direito este ano. É conservador e espera uma promotoria agora, se o Itaboraí não deixar o ministério. Eu acho que o casamento é o melhor possível. O doutor Leandrinho, é o nome dele, é muito bem educado. Fez um brinde a você, cheio de palavras tão bonitas que eu chorei. Eu não sei se Eulália quererá ou não. Desconfio de outro sujeito que outro dia esteve conosco nas Laranjeiras. Mas você que pensa? Devo limitar-me a aconselhá-la
ou impor-lhe a nossa vontade? Eu acho que devo usar um pouco da minha autoridade, mas não quero fazer nada sem que você me diga. O melhor seria se você viesse cá. Então repare, né? A dona Benedita quer que o marido volte, quer as palavras, os conselhos dele, quer que ele se torne presente, não ausente do jeito que ele está, certo? E já desconfia que a filha goste de outro, não do Leandrinho. E aí ela acaba, fecha a carta, e aí a filha saiu para levar, né? Enfim, a carta e tudo mais, sem saber que ali na carta estão tratando do futuro dela. Bom, a gente vai para o capítulo 3, e aí a dona Benedita, né? Ela achou o livro. E podia dizer, achou os livros, pois nada menos de 3 estavam ali, 2 abertos, um marcado em certa página, todos nas cadeiras. Eram 3 romances que Dona Benedita lia ao mesmo tempo. Reparem, sempre essa questão volúvel dela, essa questão inconstante, as hesitações, ela parece não levar nunca nada até o fim. Então ela age sempre assim, até com os objetos, né? Num primeiro momento, chamou a atenção, mas depois rapidamente perdem o valor. É uma coisa assim bem até da questão consumista, né? Enfim, perde-se o valor muito rapidamente. Então ela vai iniciando várias atividades ao mesmo tempo e quase nunca termina, como a questão agora de ler. Bom, volta a filha e ela pergunta, né, para a filha: a carta foi, filha? Foi, mandei o José a toda pressa. Aposto que mamãe esqueceu-se de dar lembranças a papai. Pois ore, eu não me esqueço nunca. Bom, aí o que acontece, né? Depois as duas recebem a visita do Cônego Roxo, que é amigo da família, a gente viu, é conselheiro, arranja os casamentos ali. Eulália principalmente merecia-lhe muito. Vira ela pequena, galante, travessa, amiga dele, e criou-lhe uma afeição paternal, tão paternal que tomara a peito casá-la bem. E nenhum noivo melhor que o Leandrinho, pensava o Cônego. Então o Cônego está indo ali para tratar diretamente o negócio de casamento com a Eulália, mas qual é o marido que ele quer dar para ela? O Leandrinho. E aí a Eulália, ao saber disso, fica preocupada, fica aborrecida com a visita, né? Por quê? Porque a gente vai ficar sabendo que a Eulália gosta de outra pessoa. A mãe já tinha insinuado isso, né? A Eulália também, né? Naquela frase, isto ainda acaba, isto acaba, né? E aí ela acaba sendo sincera pro Cônego, ela diz que não queria casar. E o Cônego diz, mas por quê? Porque não quero. E se mamãe quiser? Não quero eu. Bom, aí o Cônego começa a falar bem do Leandrinho, vai louvando as qualidades. E o que tu acha dele? Não quer? Não. E aí qual é o detalhe? A Eulália é o contrário da mãe. A Eulália é determinada, ela é fiel às convicções dela, enquanto a mãe é volúvel, digamos assim, né? O desconsolo do bom Cônego era profundo e sincero. Queria casá-la bem e não achava melhor noivo que o Leandrinho. Chegou a interrogá-la discretamente sobre se tinha alguma preferência em outra parte, mas Eulália, não menos discretamente, respondia que não tinha nada, que não queria nada, que não queria casar. Bom, o Cônego, ele sai, né, e sai contando tudo, digamos assim, para a Dona Benedita, e a Dona Benedita não sabe, né, por que a filha está recusando e tudo mais, e a Dona Benedita fica uma fera. Ela diz que agora não vai nem mais esperar a resposta da carta do pai, né, do marido, e diz que a filha vai casar, sim, vai casar, e que ela vai jantar lá com a Dona Maria dos Anjos, a mãe do Leandrinho, e vão combinar as coisas, enfim, né. Bom, aí o Cônego diz que a Dona Maria dos Anjos falou para ele que não queria nada que se fizesse à força, digamos, um casamento à força, né. Dona Benedita não respondeu nada, mas consigo, no mais fundo de si mesma, jurou que, houvesse o que houvesse, acontecesse o que acontecesse, a filha seria assim nora de Dona Maria dos Anjos. Bom, aí a Dona Benedita ela vai ter um pouco de enxaqueca e tal, aí ela quer mudar a data da visita, mas a filha, né, a Eulália, disse que a visita podia fazer bem para a mãe, né? E saiu exasperada com uma grande vontade de esganar a filha, dizendo consigo que a pior coisa do mundo era ter filhas. Os filhos ainda vá, criam-se, fazem carreira por si, mas as filhas... Bom, então, lá vai a Dona Benedita jantar com a Dona Maria dos Anjos, né? Mas os modos de Dona Benedita não eram os do costume, eram frios, secos ou quase secos. Enfim, né, um pouco por causa da enxaqueca, mas também um pouco porque a gente sabe, né, nada dura na Dona Benedita, tudo é inconstante. Então, se nos primeiros encontros, aquela puxação de saco, um anjo e tudo mais, a gente já vê frieza já na continuação, né? Não houve naquele dia mãos presas, olhos nos olhos, manjares comidos entre carícias mútuas. Não houve nada do jantar de domingo, apenas um jantar conversado, não alegre, conversado.
E o que diz a Eulália? Isto acaba, enquanto a mãe está lá trabalhando, digamos, né, a questão do Leandrinho e tudo mais, né, a Eulália está com a cabeça em outra pessoa. Bom, a Eulália, satisfeita de si, antes de dormir, puxou uma certa gaveta, tirou uma caixinha, abriu-a, aventou um cartão de alguns centímetros de altura, um retrato. Não era retrato de mulher. Não só por ter bigodes, como por estar fardado. Era, quando muito, um oficial de marinha. Se bonito ou feio, é matéria de opinião. Eulália achava ele bonito. A prova é que o beijou, não digo uma, mas 3 vezes. Bom, que fazias tu, mãe cautelosa e ríspida, que não vinhas arrancar as mãos e a boca da filha um veneno tão sutil e mortal? Reparem a questão da ironia do narrador. Cadê a mãe que não vê que a filha está com o coração em outra pessoa, né? De certo modo viu, mas agora se torna muito mais... Viu na carta, já desconfiava um pouquinho mais, e agora se torna explícito, né? E aí a dona Benedita acha que esse jantar com a dona Maria dos Anjos não serviu para nada. Dona Benedita cogitou seriamente em ir ter com o marido e ir lá no Pará. Vou, não há que ver, vou ao Pará, disse ela a meia voz. Bom, aí ela comunica a decisão para a filha, né? Que ela vai lá e tudo mais. E a filha disse, ok, então vamos lá, vamos fazer umas visitas, comprar as passagens. E aí eles levam lá e levam até lá para comprar 4 passagens, né, porque vão levar uma escrava junto. Dona Benedita achou a reflexão judiciosa e guardou o dinheiro. A filha sorriu para dentro. Talvez repetisse consigo a famosa palavra da janela. Isto acaba. Eulália ainda tentou arredá-la da ideia, propondo a transferência da viagem, mas Dona Benedita declarou peremptoriamente que não. Bom, aqui lembrar, né, a expressão que foi dita pela Eulália, né, algumas vezes, que é isto acaba. Alguns até encaram, né, como uma espécie de metáfora do período político que o Brasil está atravessando ali, final da Guerra do Paraguai, aquela questão da representação machadiana da história do Brasil, mas também mostra muito o contraste entre a mãe e a filha. A mãe é inconstante, a filha decidida, né. Aí estão lá comprando, digamos, as passagens, né. Ela pergunta, basta vir na véspera, não? Basta, mas pode ser que a senhora não ache mais passagens. Bem, o senhor guarde os bilhetes, eu mando buscar. O seu nome? O nome? O melhor é não tomar o nome. Nós viremos 3 dias antes de sair do vapor. Naturalmente ainda haverá bilhetes. Pode ser. Há de haver. Repare novamente, a gente repara novamente aqui o que? O lado volúvel dela, né? A inconstância, as hesitações. Ela parece não levar nunca nada até o fim. A dona Benedita tá querendo comprar, disse, não, então tá, eu venho na véspera, assim, mas na véspera pode ser que não tenha, tá, mas guarda os nomes que eu venho antes, tudo mais, né, enfim, e ela começa a dizer para todo mundo, né, que ela vai viajar e tudo mais. Um chegou a perguntar-lhe se, enfim, daquela vez era certo. Bom, para de enrolar, né, tu vai dessa vez certo, né, e aí a dona Benedita visita a Maria dos Anjos, que sabia da viagem já, né, pelo cônego. E aí, de novo, uma atitude meio gelada, uma visita rápida. Dona Benedita disse 4 palavras no princípio. Vamos para o norte. E 2 no fim. Passe bem. E os beijos? 2 tristes beijos de pessoa morta. Repare então, né, a inconstância da Dona Benedita. Já não é mais a melhor amiga do mundo, né? E no capítulo 4 diz que a viagem não se fez por um motivo supersticioso. Dona Benedita, no domingo à noite, advertiu que o paquete seguia na sexta-feira e achou que o dia era mau. Iriam no outro paquete, não foram no outro. De novo a inconstância dela, empurrando tudo. A verdade é que Dona Benedita não foi, mas iria no 3º paquete, a não ser um incidente que lhe trocou os planos. Ou seja, nem mesmo o marido aqui, né, que a Dona Benedita diz amar muito, escapa da inconstância dela, né, da sua veleidade, como vai aparecer no texto. Ela organiza tudo para ir, mas não vai. E aí o que acontece? A Eulália começa a ter uma amizade nova com uma família do Andaraí, como diz o texto, né? E aí teve uma festa que a Dona Benedita ficou falando dessa festa aí por uns 3 dias, né? Quanto à família, era impossível ser mais amável. Ao menos a impressão que deixou na alma do Dona Benedita foi intensíssima. Repare, né, que a Dona Benedita já tem uma nova paixão. Essa família agora que está junto com a Eulália. Era a família de Dona Petronília, esposa do conselheiro Beltrão e de uma irmã dela, Dona Maricota, que ia casar com um oficial de marinha e irmão de outro oficial de marinha, cujos bigodes, olhos, cara, porte, cabelos são os mesmos do retrato que o leitor entreviu há tempos na gavetinha da Eulália. Então a Eulália
começa agora a ir frequentar essas festas e tudo mais, porque ela quer que a coisa aconteça com esse cara, não com o Leandrinho, né? E aí a relação entre as duas famílias ocorreu rapidamente. Enfim, a dona Benedita já gosta desse tenente, que é o tenente Mascarenhas, né? Enfim, e esse tenente já pede para fazer uma visita. E a dona Benedita fica toda empolgada, né? Uma visita? Vá jantar conosco, né? Mascarenhas foi mais cedo. Dona Benedita falou-lhe da vida do mar. Ele pediu-lhe a filha em casamento. Dona Benedita ficou sem voz, pasmada. Só que ela fica feliz, né? Enfim, pediu a filha em casamento. Que sonho! Convidar um amigo e abrir a porta a um genro. Era o cúmulo do inesperado, mas o sonho era bonito. O oficial da marinha era um galhardo rapaz, forte, elegante, simpático, metia toda a gente no coração e principalmente parecia adorá-la, a ela, a dona Benedita. Que magnífico sonho. Repara que ela já esquece Dona Maria dos Anjos, já esquece daquelas tantas, né? O Leandrinho. O Mascarenhas pergunta: mas e o seu marido, o desembargador? Disse ele. O desembargador concordará comigo. E aí tudo anda muito rápido, já marca um dia do casamento e tal. Eles dizem o seguinte, né? A dona Benedita, ó, o casamento é marcado 24 horas depois que eu receber a resposta do meu marido, certo? Ao contrário de todos os noivos, este não as importunava. Não jantava todos os dias com elas, segundo lhe pedia a dona na casa. Jantava só aos domingos e visitava-as uma vez por semana. E a dona Benedita fica empolgadíssima, né? Diz, uma pérola esse homem, né? Ou seja, a gente vê também que ela vai selecionando as pessoas também, mais pela questão da aparência, dentro dessa sociedade, digamos, em que a aparência está sendo o quesito mais valorizado. E aí a dona Benedita nos mostra que é uma mulher artificial, né? Porque ela preza nas pessoas mais o que? Mais a aparência do que a essência, a inconstância do que a constância. E a resposta veio. O marido, o desembargador, deu o seu consentimento, acrescentando que lhe doía muito não poder vir assistir às bodas, por achar-se um tanto adoentado, mas abençoava de longe os filhos e pediu o retrato do genro. E aí, 24 horas depois, como eles tinham, né, proposto ali, acabaram fazendo o casamento, né? Oficiou o casamento o cônego roxo. E claro que Dona Maria dos Anjos não esteve presente, e menos ainda o filho, o Leandrinho. Ela esperou, note-se, até a última hora um bilhete de participação, um convite, uma visita, embora se abstivesse de comparecer, mas não recebeu nada. Reparem, né, que a Dona Maria dos Anjos, ela sempre foi amiga ali, né, enfim, nessa última amizade da Dona Benedita, e ela começa a procurar na memória, o que eu fiz para ter sido esquecida, enfim, o que aconteceu e tudo mais, né? E aí o narrador diz, isso supôs mal, pois foi um simples esquecimento. E aí, qual é a ideia, né? Reparem que, foi um simples esquecimento, né? Tudo bem, mas simplesmente se esquece uma amizade que ela dizia que era uma amizade para sempre, uma verdadeira amizade, dizia a Dona Benedita, né? Ou seja, nada para ela é constante. Mas a fortuna é caprichosa. 15 dias depois do casamento chegou a notícia do óbito, da morte do desembargador. Não descrevo a dor de Dona Benedita, foi dilacerante e sincera. Então morre aí o pai da Eulália, né? Depois da missa do 7º dia, consultou a filha e o genro acerca da ideia de ir até o Pará, erigir um túmulo ao marido e beijar a terra em que ele repousava. Então o que a Dona Benedita quer aqui, né? Ir lá até o Pará e fazer uma questão, né? Enfim, de fazer um túmulo, levar a saudação ao marido morto, né? Só que o Mascarenhas, que é o genro, diz o seguinte, né? Não, vamos nós três. Só que eu só vou ir para lá para o norte daqui a quase um mês. Então, espera um pouquinho mais. Aí a Dona Benedita aceita. Mas ela ela manda as ordens lá, enfim, para fazerem o túmulo já, né? O túmulo fez-se, mas a comissão não veio. E Dona Benedita não pôde ir até o Pará. E aí, 5 meses depois, né, vai ter um incidente ali que a Dona Benedita mandou construir uma casa na Tijuca, e o genro Mascarenhas, ele que quis acabar a obra. Dona Benedita deixou, consentiu. E o ato era tanto mais honroso para ela, quanto que o genro começava a parecer-lhe insuportável com a sua excessiva disciplina, com as suas teimas, impertinências, etc. Repare, né, enquanto ele é mais disciplinado, mais, né, enfim, linha dura,
não casa muito com o quê? Com a veleidade dela, com a volubilidade dela, com essa inconstância dela. E claro que ela começa a ficar o quê, né? Um tanto triste ali. Felizmente o governo lembrou-se de o mandar ao sul. Eulália grávida ficou com a mãe. E aí foi por esse tempo que o negociante viúvo teve ideia de cortejar Dona Benedita. O primeiro ano de viuvez estava passado, então aqui a gente tem um salto temporal, né? Passou-se, digamos, a um ano da morte do desembargador Proença, e agora Dona Benedita está sendo cortejada por um viúvo. E aí a Dona Benedita, ela acaba aceitando a ideia, né? Mas pensa que daqui a pouco o filho vai estudar, ela vai ficar sozinha e tal, e precisa de alguém. O negociante gozava do melhor conceito, a escolha era excelente. Só o que acontece e o que a gente já espera da Dona Benedita? Ela vai se casar? Não, não casou. O genro voltou do sul, a filha deu à luz um menino robusto e lindo, que foi a paixão da avó durante os primeiros meses. Depois o genro, a filha e o neto foram para o norte. E Dona Benedita achou-se só e triste. Reparem, né? Foram para o norte, a Dona Benedita não foi. E o filho não bastava aos seus afetos mais. Aí, novamente, ela pensa em se casar. Dessa vez pinta um advogado também viúvo para ela, né? Casarei, não casarei. Ou seja, repare, né? Casarei, não casarei. Ou seja, novamente a questão da inconstância. Ela se divide entre sim, não, vou, não vou, vou, não vou. E uma noite, volvendo Dona Benedita a este problema, a janela da casa de Botafogo, para onde se mudara desde alguns meses, viu um singular espetáculo. Primeiramente, o que ela vê é uma claridade opaca, uma espécie de luz coada por um vidro fosco, vestiu o espaço da enseada fronteiro à janela. O que acontece, né? Ela vê uma figura vaga, uma figura, digamos, transparente, sem contornos muito definidos, né? E aqui no conto agora entra a figura do que? Do fantástico. Ou seja, o fantástico vai aparecer muito nesses contos do Machado de Assis, do livro Papéis Avulsos. A figura veio até o peitoril da janela de Dona Benedita, e de um gesto sonolento, com uma voz de criança, disse-lhe estas palavras sem sentido: casa, não casarás. Se casas, casarás. Não casarás. E casas, casando. Ou seja, ela fica ouvindo isso aí, né, com uma voz de criança: casa, não casarás. Se casas, casarás. Não casarás. E casas, casando. Ou seja, mostra o que? Exatamente a inconstância dela. E ela fica toda trêmula ali, né? Pergunta para essa figura quem essa figura é. E essa figura ri um pouco, mas acaba sumindo, né? Depois respondeu que era a fada que presidira ao nascimento de Dona Benedita. Meu nome é Veleidade, concluiu. E como um suspiro dispersou-se na noite e no silêncio. Ou seja, quem é que vem visitá-la? A veleidade, a volubilidade. Ou seja, aqui nós temos uma personagem, né, dentro dessa questão alegórica, que define exatamente o que é a Dona Benedita, a personalidade da Dona Benedita, a protagonista, né? Ou seja, a Dona Benedita, durante todo o conto, é sustentado o que nela? A inconstância. Ou seja, esse lado cambiante dela, né, que vai se alterando, que muda, a hesitação dela. Ela tem, a Dona Benedita, um caráter inconstante, e esse retrato todo que foi esboçado no conto, né, é uma mulher sempre inconstante. A gente vê isso nas amizades dela, na questão das viagens, né, na questão de casar ou não casar, e cuidar ao final, que vira fantástico, onde o autor confirma o que é o tema da inconstância dela, certo?